Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo todos para a construção, todos pela construção aqui conosco, em mais um dia com conteúdo especialmente trazido para você. 100 cursos online, ao vivo, 60 minutos gratuitos para nós enfrentarmos e retomarmos, né, nossas atividades na construção civil preparados para isso. Essa é uma iniciativa da Ed Soluções, da Construliga, da ABCP, SNIC e Sebrae Nacional. E ConstruLearning, que é a joint da Ethos e da Construliga, que nasceu nesse movimento também, preparando novos conteúdos para você na sequência do Todos pela Construção. E quero agora apresentar o nosso convidado especial, João Silvério. Olá, como é que vai, João? Tudo bem? Pode abrir aí sua câmera. Olá, João. Como vai? Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui nessa iniciativa. Então, o Sebrae se junta à iniciativa justamente para poder levar conteúdo, poder contribuir, poder dividir conhecimento e informação, para poder contribuir para o setor. Então, estamos à disposição. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Sebrae por essa parceria, né, em amparar os nossos empresários da construção civil, os nossos técnicos. O João Silvério hoje vai trazer um assunto de interesse de todos, finanças. Ele é analista técnico do Sebrae Nacional, nessa parte justamente de créditos e serviços financeiros, que ele vai trazer esse tema aqui, que é a expertise dele. Tenho certeza que é uma questão que hoje é mais do que nunca pertinente para a perpetuidade e continuidade dos negócios. João Silvério, muito obrigado, a palavra é com você agora. Bom dia a todos novamente. Bom, falar de serviços financeiros, negócios, questão de crédito, é um prazer, a gente tem trabalhado com isso há bastante tempo, sabendo que as pequenas empresas construção civil têm suas necessidades de acessar crédito de qualidade. Então, a gente está com essa contribuição aqui, a gente quer passar para alguns assuntos que são importantes na percepção do momento de pegar no crédito ou não. Então, a ideia é que a gente bata um papo, conversa, divulgue o que são as necessidades, desde onde vêm as necessidades, os tipos de negócio, as condições que a gente tem, de onde elas vêm. Esses pontos são importantes para que aquele construtor esteja interessado. João, só um minutinho, João. Só um minutinho, eu vou te interromper aqui, que o seu áudio está falhando. Eu vou pedir que você recomece. Vamos só verificar se... Alô? Oi, acho que agora voltou, acho que agora estabilizou. Quer testar de novo? Alô? Estamos escutando? Ah, agora melhorou bastante. Eu pediria que você recomeçasse, porque nós não pudemos compreender, tá bom? Mas agora já melhorou, eu vou te avisar. Perfeitamente. Bom, o objetivo nosso aqui é trazer um pouco de conhecimento, informação, que a gente está com vocês, especialmente com acesso a crédito, sabendo que todas as empresas precisam de um momento ou de outro ter acesso a recursos judiciais, que a gente chama de recursos de crédito. Então, a ideia é tratar esse assunto de uma forma que a gente possa buscar... João, acho que nós vamos testar o plano B aqui, que não estamos conseguindo escutá-lo. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos reiniciar a sala aqui, para testar, ver se nós melhoramos o áudio. Pedimos só um segundo a todos, permaneçam aqui na sala, nós vamos reiniciar o sistema para voltar o áudio. Só um minutinho. Olá, João, quer tentar abrir o seu vídeo novamente, para nós testarmos? Alô? Tá... Está bem melhor. Está melhor? Por enquanto está melhor, vamos tentar continuar então. Eu vou pedir novamente que você reinicie, que nós não pudemos compreender. Vamos testar de novo. Pode continuar, obrigado. Mas... onde estávamos falando do objetivo do nosso encontro, que é somente conversar um pouco sobre aspectos importantes para acessar a linha de crédito, né? São gerais, as linhas de crédito, assim por diante, ou seja, ver
a partir da necessidade do consultor e acessar recursos terceiros, como podemos contribuir para melhorar essa situação. Olá, João. Olá, continuo aqui. Ok, podemos continuar então. Pode dar continuidade à apresentação. Vamos lá. Bom, a ideia é que a gente fale um pouco sobre o ciclo de vida, né, da empresa. Deixa eu passar tudo. E a gente começa pela necessidade de crédito. Toda empresa tem necessidade de crédito. Obviamente, vou buscar um pouco na internet aqui o que seria, né, uma definição do que define a necessidade de crédito. Né? Então, o crédito pode ser confiança. Ele pode ser entendido como uma pessoa que quer transmitir ou transmite confiança. Quando a empresa tem necessidade de crédito, tem que dizer que ela está numa situação que não é normal. Ou ela está querendo suprir uma necessidade que ela tem, uma situação desfavorável, ou ela quer alavancar a sua empresa. Ou seja, ela quer crescer no seu negócio, mas não tem recursos suficientes para que possa fazer com que essa empresa cresça. Então, a necessidade de crédito não ocorre somente no momento em que você está em dificuldade financeira. João, ela ocorre também. Eu vou ter que interromper novamente, porque nós não estamos conseguindo compreender. Vamos seguir para o nosso plano C? Eu vou te ligar aí. Vamos. Você pode cortar o seu áudio, aí, tá? Você corta o seu áudio, fica só na imagem, e abre aqui o Viva Voz. Alô. Vamos testar? Como é que está o áudio para todos agora? Pode falar, João. Oi, João, eu vou pedir que você feche o áudio do seu... Isso aí. Ok, pode falar para nós, por favor? Pode abrir seu microfone, então, se quiser testar pelo... Pedimos a compreensão de todos, nós estamos ajustando aqui o áudio, né? Estava... Você precisa agora abrir o seu microfone, João. Ok, você pode abrir o microfone para nós? Quer testar o áudio? Alô? Oi, estamos Alô, ouvindo não. Estamos ouvindo bem, apenas dá para o vídeo. Pode abrir o vídeo agora. Ok, vou só ajustar aqui agora. Melhorou bastante. Melhorou? Bastante, está ótimo. Você precisa que eu passe a apresentação aqui ou você consegue passar aí? Se você puder passar para mim, eu agradeço. Ok. Bom, então a ideia é falar um pouco sobre questão do crédito, né? Estávamos comentando que toda empresa necessita de crédito. Algumas empresas necessitam de crédito porque está num momento deficitário do seu fluxo de caixa, outras empresas necessitam de crédito porque está num momento positivo do fluxo de caixa, mas esse fluxo de caixa não é suficiente para alavancar os negócios. Então, ele precisa também de crédito, não necessariamente para um momento de problema, né? Hoje nós temos uma situação em que é muito comum as pessoas precisarem do crédito por um momento, né, de necessidade maior de mercado. Você pode passar o próximo, por gentileza?
E aí é importante considerar a questão relacionada ao ciclo de vida do negócio. Cada uma das construtoras, das empresas de construção que estão aqui nos assistindo, tem um momento diferente do ciclo de vida do seu negócio. Então, manter o crescimento e a maturidade empresarial são desafios constantes. Então, crescimento e maturidade, nossa, como chegar e como identificar a empresa nesse momento em que o meu negócio está melhor, não está tão bom, mas precisa crescer. No próximo slide, nós podemos ver isso de uma forma mais clara. Pode passar, por gentileza? Aqui nesse slide, a gente vê o ciclo de vida de negócio. Geralmente, a gente vê os ciclos de vida, as imagens, né, os organogramas do ciclo de vida, um ciclo em que uma situação leva a outra. É verdade. Aqui, a gente tem uma situação em que o ciclo de vida, ele tem que ser um ciclo de vida em que ele está em um momento positivo, do lucro da empresa, ou ele pode estar no momento negativo, do prejuízo da empresa. Então, geralmente, quando a empresa está começando as suas necessidades, ela está nascendo, ela está buscando ainda, né, mesmo a duras penas, manter o seu fluxo de caixa positivo, o seu fluxo de caixa, o seu lucro não é tão grande. À medida que ele vai crescendo, né, essa relação positiva vai melhorando, e à medida que ela tem uma maturidade, um tempo maior de mercado, ele tem um lucro maior. O grande desafio é como evitar o que no ciclo de vida do negócio, você caia na etapa de declínio. Como evitar com que as receitas caiam bastante, o lucro caia bastante, e se evite, principalmente, chegar numa situação de insolvência. Né? Então, a inovação, observância à competitividade, a produtividade, observância aos preceitos de marketing, são importantes para que você possa alterar, incluir, inserir inovação, competitividade, produtividade na empresa e fazer com que essas etapas elas perdurem. As etapas de crescimento elas sejam maiores, constantes, e a etapa de maturidade também seja constante, em que você tenha também um ciclo de vida maior. Isso é super importante. E, claro, toda empresa insolvente, ele já não tem salvação? Tem. Depende muito do tipo de problema, depende muito da consequência que você tem desse problema no fluxo de caixa. Quando a gente fala em lucro ou prejuízo, nós temos uma relação direta com questões como gestão empresarial, gestão financeira, educação financeira, porque uma vez tendo esse controle sobre o que se vende, o que se gasta, você consegue ter essa missão, né, de que está no momento de receita positiva, receita negativa de prejuízo, e assim por diante. No próximo slide, a gente vai poder ver um pouquinho mais sobre isso. Pode passar o próximo, por favor? E aí a gente pensa, olha, eu preciso captar recurso, seja para a expansão do meu negócio, para modernização, para relocalização, seja para que eu possa, né, fazer a cobertura de um momento de caixa que seja negativo. Assim como nós buscamos crédito, nós também concedemos créditos. Então, os 5 Cs do crédito, eu costumo tratar, que eles são critérios de concessão de crédito que são mais comuns do que a gente percebe. Quando a gente concede uma venda a prazo, você está confiando em alguém, você, de uma forma ou de outra, você está utilizando um dos Cs do crédito. E esses Cs do crédito, eles são observados no momento que você vai conversar com o seu gerente de relacionamento, no momento que você vai conversar com o seu gerente de vendas, no momento que você vai conversar com o seu parceiro financeiro, em que eles são, imperceptivelmente, são observados também. Vamos ver os próximos aqui, quais são esses Cs do crédito. Pode voltar um, por favor? Isso. Então, os Cs do crédito são 5. Veja que ele está disposto aqui de uma forma em que, aparentemente, a capacidade de pagamento, que é o primeiro C do crédito, ele é o mais importante. Na verdade, a importância do C do crédito tem que ser percebido de acordo com a etapa do negócio. Então, o primeiro C do crédito é, olha, a minha empresa, ao buscar um crédito, ela tem capacidade de pagamento? Será que depois que eu faço a apuração das receitas, depois que eu faço a apuração das despesas, dos custos, do que sobra positivo, eu tenho uma margem para poder fazer jus ao valor de uma prestação? Isso é um ponto. Será que a minha empresa, ele conhece as condições do negócio? Quando um gerente, fornecedor, está interessado em conversar contigo, ele quer saber. Essa empresa, ela realmente é do ramo? Ela entende do negócio? No momento de aperto, ela vai saber como lidar para poder fazer jus àquela dívida? Afinal de contas,
tomar um crédito é você assumir que está devedor, né? Você tem um débito ali a favor da sua empresa. O outro é capital. Existem linhas de crédito que financiam 100% que o empresário precisa, e tem linhas que não financiam 100%. Nós vamos ver algumas delas mais adiante. E tem a questão do cadastro. Então, muitas vezes, uma linha de crédito é mais cara porque o cadastro da empresa não é tão bom. Quanto melhor o cadastro, né, quanto mais limpo esse cadastro, melhor serão as condições que o seu fornecedor de crédito vai lhe dar em função do risco maior ou menor que a empresa pode ter. E um último item também que a gente acha bastante importante são chamados colaterais ou garantias, né? Ou seja, se você está buscando uma linha de crédito, quais são as garantias que vocês podem oferecer, que a gente pode oferecer, para que possa acessar a linha de crédito? Então, pode ser que no momento eu tenha capacidade de pagamento, eu entenda do negócio, as condições gerais do negócio, eu tenho um cadastro muito bom, mas eu não tenho garantias. Então, no centro vai estar as garantias, seria aquilo que você primeiro tem que tratar, porque o restante dos itens do seu você já está bem. Se é uma empresa recente, muitas vezes você tem parte do capital que você vai montar, ou a empresa que você acabou de inaugurar, você tem garantias, você tem um cadastro ok, a empresa está bem, tem uma capacidade de pagamento positiva, mas ainda não entende suficientemente bem daquele ramo ou daquela atividade, daquele segmento que você está atuando. Muitas vezes eu tenho colateral, eu tenho capacidade, tenho condições, mas o meu cadastro não está bom. Ou seja, os Cs do crédito, eles são importantes para que a gente possa também verificar qual é a situação que a minha empresa está. O ideal é que a gente trate também os 5 Cs do crédito como se fosse um quebra-cabeças. Se um deles está faltando, isso pode vir a tornar mais fácil a negativa por o crédito. Então, é muito importante que a gente entenda que sempre somos avaliados. Os chamados credit score, né, a pontuação que a empresa tem lá no banco, claro, não são esses 5 Cs do jeito que estão colocados aqui. Ele é consequência de uma série de conceitos, de informações que o banco tem a respeito da nossa empresa e que vão, ao fim e ao cabo, chegar a uma pontuação. A, B, C, D, E, F, até H. Quanto melhores as condições do C de crédito que a empresa tem, melhor a classificação que a empresa tem, consequentemente, melhor acesso a produtos e serviços de melhor qualidade, custos menores, prazos maiores e assim por diante. Isso é muito importante. Pode passar o próximo, por gentileza? E aí a gente vai falar do fluxo de caixa. Né? Que no fundo de caixa, quando a gente precisa da necessidade de crédito no fundo, eu tenho que saber como que eu sei que eu preciso de volume X, Y, Z. Ele se dá em função da necessidade de curto prazo, ele se dá em função da necessidade de longo prazo, ele precisa ser captado para uma necessidade imediata, para que eu possa passar uma determinada tormenta, consequentemente sair lá na frente fortalecido, de forma a poder encarar melhor, né, o meu mercado concorrente, poder oferecer aos meus clientes, né, produtos e serviços de preços mais acessíveis, melhores e assim por diante. O fluxo de caixa ele é fundamental para que a gente possa entender a real necessidade que a empresa tem em captar recursos através de uma linha de crédito. Ou seja, o lucro ou prejuízo, ela é uma consequência, né? Ela não é uma causa da gestão financeira adotada. Então, à medida que a gente tem muito bem planilhado, levantado, controlado as receitas, as despesas e os seus componentes, isso torna-se mais fácil. Vamos ver um exemplo aqui do que é um fluxo de caixa, só para podermos entender direitinho esse contexto da sua importância. Então, o fluxo de caixa ou fluxo financeiro, ele mede a relação entre receitas e despesas. Ou seja, lá nas receitas, eu posso ter receitas à vista, receitas a prazo, eu posso ter receitas operacionais, receitas não operacionais. E à medida que eu tenho o controle das receitas de forma diária, de forma semanal, de forma quinzenal, mensal, trimestral, semestral e anual, à medida que eu tenho esse histórico de vendas, eu tenho condições de poder melhor me preparar para poder justamente entender qual é a minha necessidade. Porque uma vez tendo levantado o somatório das minhas receitas, eu vou depois fazer um comparativo com as minhas despesas, custos, salários, encargos, né, dos funcionários, matérias-primas, insumos, manutenção, impostos e assim por diante.
E à medida que eu tenho também esse levantamento de quais são as minhas despesas, os meus custos, eu tenho uma relação entre receitas, despesas ou custos. E eu tenho, então, 3 situações. Eu tenho uma situação, é aquela em que a minha receita ela é maior que a minha despesa. Muito bom. Isso me dá, inclusive, a oportunidade de poder procurar, junto ao meu gerente financeiro, formas de poder aplicar esse recurso no curto prazo em alguns produtos financeiros que venham, então, a ajudar na receita da empresa, a receita não operacional. Agora, se eu tenho uma situação em que as minhas despesas são maiores que as minhas receitas, eu tenho uma situação real de necessidade de fluxo de caixa, né, de complementação de fluxo de caixa, para que eu possa estabilizar o meu mercado, consequentemente, jogar para frente. E eu posso ter também aquela situação em que a minha receita é igual à minha despesa. Eu tenho a situação neutra. A situação neutra ela é ruim? Não, não é ruim. É muito comum, às vezes, lá no Sebrae, a gente temos um acesso a alguns empresários que perguntam, olha, eu estou empatando a minha receita com a minha despesa, mas como é que eu faço em relação ao meu Prolabore? A gente fala, olha, o seu Prolabore é uma despesa. Se você já incorporou esse Prolabore, que é o seu salário, né, nos itens de despesa, de custos, seja ele fixo ou variável, ou um pouco de cada um dos dois, você, empatando, você já está bem também, porque você consegue fazer a manutenção, né, do operacional do seu negócio de forma comparativamente à sua situação financeira, que você possa prolongar com o mais tempo possível. A observância, a construção de um fluxo de caixa, de um fluxo financeiro nos moldes temporais, de acordo com a empresa precisa, ele é fundamental para identificar essa minha necessidade de capital de giro. Aí sim eu vou poder verificar, olha, quanto eu preciso? Eu preciso de 100 mil reais, de 50 mil reais. Esses 100 mil reais ele vai ser, de acordo, eu tenho aqui os meus itens de despesa, aqueles que são maiores, aqueles que são menores, aqueles que cresceram, né? Muitas vezes alguns estão atrelados ao dólar, outros não. Então nós temos essa composição das receitas que podem aumentar ou diminuir, principalmente em momentos aí de maior dificuldade de mercado. Nós temos também situações de despesas em que alguns itens aumentam mais que os outros, e é nesse ponto que a gente tem que observar para que seja focado em que tipo de crédito eu preciso, porque isso define qual modalidade de crédito eu preciso procurar junto ao mercado financeiro lá. Pode passar o próximo, por favor? E aí a gente precisa entender as condições gerais das linhas de crédito. Todas as linhas de crédito são iguais? Depende. Nós vamos aqui lidar especificamente de 2. Todas as linhas de crédito ela tem a finalidade, ela tem os seus limites, ela tem a sua taxa de juros, ela tem correção monetária, pode ter correção monetária, não tem. Ela tem prazo, em que você paga o financiamento ou o empréstimo, e ela tem prazo de carência, alguns têm prazo de carência mais alongada, outros têm prazo de carência menos alongada, e todas elas necessitam de garantias. Né? Então, quando você tem a identificação da necessidade de crédito, em que ele é de curto prazo, você deve procurar uma linha de crédito para capital de giro. Por quê? Porque são linhas de crédito que têm um prazo geralmente menor, entre ali 12 meses e até 36, eles são utilizados, eles não têm uma definição específica, né? Ou seja, ele pode ser utilizado para toda e qualquer cobertura na empresa de curto prazo. Se é uma empresa comercial, pode ser, por exemplo, para comprar mercadoria, repor o estoque. Se é uma empresa industrial, para comprar matéria-primas e insumos. Se é uma construtora, também, né? Aquilo que ela precisa para poder fazer, dar continuidade à construção e a entrega da obra que eventualmente esteja fazendo. Ou seja, tudo que é relacionado a curto prazo, que você necessariamente não precisa, isso vai impactar na prestação, ele é considerado capital de giro. Né? E muitas vezes as linhas de crédito para capital de giro, eles financiam 100%. Se eu observei que eu tenha um fluxo de caixa negativo e projetado, eu vou ter para os próximos 6 meses aí, eu preciso pegar uma linha de crédito que me cubra esses 6 meses de pontos negativos e que me faça alavancar esse recurso, consequentemente, lá na frente, ter uma relação melhor entre aquilo que eu estou vendendo e aquilo que eu estou tendo de receita. Existem linhas que têm a taxa fixa de juros, ou seja, aquela taxa que você contratou agora, ela vai lhe dar uma prestação que vai ser a mesma, que vai ser de hoje
a 36 meses, caso o prazo que você tenha obtido junto ao seu banco seja 36 meses. E mais, ele vai ter uma previsibilidade muito maior, porque você vai estar colocando ele como item de despesa lá no seu fluxo de caixa e ele não vai aumentar com o tempo. Então, isso ajuda bastante você melhor se programar financeiramente. Se tem uma correção monetária, é sempre bom você observar que indicador é esse, que índice é esse atrelado, geralmente hoje é bastante comum você ter a TLP, e corrigindo esses valores no seu fluxo de caixa, de modo a calibrar ele, de forma que você possa ter também uma visão real do que é a sua situação financeira no curto prazo. E esse prazo? Questão muito importante é a questão das garantias. As garantias, quando é capital de giro, muitas vezes o seu cadastro, ele é suficiente para poder atender à exigência que o banco faz em termos de garantia. Se eu quero captar 100 mil reais para capital de giro, eu tenho que ter uma garantia equivalente a pelo menos 120% do que o banco exige. Se você tem um cadastro bom, lembra lá do CES do crédito? Se você tem um cadastro bom, você já tem meio caminho andado. Se você tem capacidade de pagamento, demonstrado através do fluxo de caixa, do planejamento financeiro, do plano de negócio, e se o gerente acompanha bem os números da sua empresa, por movimentação, você também tem capacidade de poder oferecer menos garantias. Né? Se o cadastro está ok, se as garantias estão ok, se a capacidade de pagamento está ok, se você tem parte do capital, nem que seu estoque também ajuda bastante, tudo isso ele conta para que você possa convencer aquele que você está solicitando o crédito que você é digno de ter o crédito, pagar o crédito nas condições colocadas em termos de prazo, de juros, de aplicação do recurso. O que a gente sempre comenta no Sebrae, nessas nossas orientações, é que muitas vezes as linhas de crédito para capital de giro, elas são mais fáceis de serem utilizadas do que as linhas de crédito para investimento fixo. E muitas vezes os cheques especiais, por ser uma conta garantida, ela também serve para cobrir eventualidade de curto prazo. Mas elas não são ideais. Geralmente as taxas de juros dos encargos financeiros dos cheques especiais não são maiores, aliás, do que aquelas praticadas para capital de giro. Então, se você tem uma utilização de cheque especial para capital de giro, busque fazer a composição de dívida. Busque uma linha de crédito para capital de giro, que geralmente você tem ali linhas com taxa de 3,5%, 4% hoje no mercado, e troca por uma dívida em que você tem uma taxa de juros de cheque especial, por exemplo, na média aí de 10% ao mês no Brasil hoje. E mais, o ideal é que não se pegue recursos para capital de giro de longo prazo, de curto prazo, e se utilize na imobilização. Porque quando você precisa imobilizar um capital, você precisa ter um equipamento, você precisa de uma outra modalidade de crédito, que é a segunda modalidade, que é para investimento fixo. Então, quando eu percebo que eu tenho que comprar uma máquina, um equipamento, fazer uma reforma no imóvel em que eu trabalho, elaborar, fazer a construção civil do imóvel, que vai ser a sede da minha empresa, eu preciso de um prazo maior, porque a prestação em que vai ser calculada, ela vai ser uma prestação menor, ela vai ter um retorno, né, desse investimento imobilizado num prazo maior, consequentemente, o prazo dessa linha de crédito vai ser maior. Por isso que os prazos aí colocados para as linhas de crédito para investimento fixo, elas variam de, pelo menos, 12 meses, vai até 60 meses. Tem linhas de crédito que vão até 20 anos. Por quê? Porque ao comprar um equipamento, você sabe que o retorno desse equipamento, ele vem com um tempo muito maior. Como eu estava falando, se você capta recursos para capital de giro e imobiliza esse recurso no curto prazo, isso pode vir a lhe dar problema do fluxo de caixa, que é justamente aquilo que a gente tem que evitar no momento em que você tem um momento de expansão ou de transição para que você possa passar por atuamento empresarial. Outras questões também. Geralmente, essas linhas de crédito para investimento fixos, elas não cobrem 100% da empresa, do que a empresa precisa. Se você precisa ali de comprar uma máquina de 150 mil reais, o banco vai cobrir 80% desse valor. Os outros, né, 20%, vai se dar com aquele cedo capital, né? Ou seja, você vai comprar equipamento, você tem que ter parte do recurso para comprar esse equipamento. Nem sempre a linha de crédito para investimento fixo vai cobrir 100%. O prazo, tudo bem, é maior. As taxas, geralmente, cobradas para linhas de crédito para investimento fixo,
são menores, porque ele tem um prazo maior e vai ser imobilizado, né? A carência, ela é maior também, então, geralmente, a carência ela está dentro do prazo total do investimento. O que é a carência? Carência é o momento em que não necessariamente a empresa deixa de pagar seu financiamento, ela paga os juros do financiamento. Então, se você pegou uma linha de crédito com carência de 6 meses para capital de giro, por exemplo, durante esse prazo de carência, a empresa pagará os juros. Se há 6 meses o prazo de carência, chegando no 7º mês, ele vai começar a amortizar parte do principal e vai ter que estar devendo exatamente aquilo que ele devia ao fazer a manutenção da sua dívida junto ao banco. A mesma situação ocorre quando você está na linha para investimento fixo. Eu compro o equipamento, consigo 60 meses para pagar esse equipamento. Consigo um prazo de 12 meses de carência, para você instalar equipamento, poder consolidar ele na máquina, começar a trabalhar, contratar os funcionários, capacitar os funcionários, botar a máquina operacionalmente funcionando. Nesses 12 meses, o interessante é que eu pague os juros dessa dívida. Se eu estou devendo R$100 mil no início da dívida, no primeiro mês, chegando no 13º mês, após o prazo de carência, se eu fiz a manutenção desses juros aqui, eu vou estar devendo os mesmos R$100 mil. Esse é o ideal para o cliente público. Hoje, em função das condições gerais do nosso mercado, há algumas linhas que não estão cobrando juros nem durante o prazo de carência. Então, o prazo de carência ele é importante. Lembre-se, se eu tenho um prazo total da linha de crédito de 60 meses, eu vou ter 12 meses de carência e eu vou ter 48 meses para fazer essa amortização, em caso de investimento fixo. No caso de capital de giro, se eu tenho uma linha de crédito para 36 meses e eu tenho 6 meses de carência, em 6 meses eu faço a manutenção da minha dívida e nos 30 meses subsequentes eu vou efetivamente pagar essa dívida, eu vou efetivamente quitar essa dívida que eu tenho junto à instituição financeira. E as garantias? As garantias são as mais difíceis. A gente sabe que garantias, assim como crédito calcanhar, é aquilo da pequena empresa. Então, eu sempre falo que é importante buscar junto ao seu banco se eles também têm parceria com fundos garantidores de crédito. No Brasil, nós temos 3 fundos. Um FGO, que é do BNDES, o FGO, que é do Banco do Brasil, o FGI, que é do BNDES, e o FAMP, Fundo de Aval para Micro e Pequenas Empresas, que é um fundo que é do Sebrae Nacional. No nosso site a gente tem algumas informações sobre isso também. E são sistemas garantidores de crédito, e também tem, em alguns de 7 estados brasileiros, nós temos uma iniciativa que se chama Sociedades Garantidoras de Crédito, que são sociedades formadas por empresários que têm o objetivo de garantir as empresas, justamente atendendo a essa exigência que os bancos têm na oferta de garantias de crédito. Então, geralmente, o FAMP ele garante até 80% do financiamento, seja para investimento fixo, seja para capital de giro, depende muito do porte empresarial. Tá? Então, é sempre bom a gente poder entender que essas modalidades eles venham a complementar essas necessidades, essa exigência que o banco tem, justamente na oferta de linhas gerais das linhas de crédito. Então, sempre bom. Vou conversar com o meu gerente? Meu gerente, é capital de giro? Legal, então eu sei que é para curto prazo, situações de cobertura de despesas operacionais do negócio. Mas qual é o prazo? Qual é a taxa? Tem correção monetária? Cobre 100% o que eu preciso? Quais são as garantias que eu tenho que lhe oferecer para que eu possa ter acesso a esses recursos? Então, quanto mais garantias, quanto mais informações, quanto melhor o cadastro, demonstrar que tem uma capacidade de pagamento, que possui parte capital, e esse capital é capital intelectual, é um capital inovador, ele é um capital financeiro, ele é um capital em termos de mercadoria, ou seja, não necessariamente dinheiro na mão. Tudo isso contabiliza no relacionamento que a empresa tem para com o banco, justamente nessa demanda com crédito, seja ele maior ou menor, se lembrando sempre que essa identificação da necessidade, ela parte de um levantamento através de uma ferramenta chamada fluxo de caixa, em que a gente encontra vários no mercado, vários sistemas, vários simuladores em que você possa adotar justamente para poder fazer jus a essa sua necessidade identificada. Pode passar o próximo, por favor? E aí, a ideia não era falar especificamente de uma linha de crédito.
linhas de crédito, elas nascem de fontes, né? Por exemplo, no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste, nós temos alguns fundos, chamam fundos constitucionais de financiamentos. Esses fundos possuem, dentre os recursos, também recursos para linhas de crédito. Então, você consegue ter ali o chamado FCO, no caso do Centro-Oeste, que é operado pelo Banco do Brasil, o FNO, né, Fundo Constitucional do Norte, que é operado pelo BASA, e o FNE, que é o Fundo Constitucional do Nordeste, que é operado pelo Banco do Nordeste, o BNB, e lá você tem várias linhas, seja para capital de giro, seja para investimento fixo, com essas condições gerais de financiamento que eu acabei de apresentar. É bom analisar cada uma delas, né? Você tem fundos também do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, através das linhas chamadas PROGER, Programa de Geração de Emprego e Renda, que atuam em todos os estados e todas as regiões do país, principalmente Sudeste e Sul, onde não tem fundos constitucionais, né? E você tem recursos também do BNDES, que são canalizados através de agentes financeiros credenciados, né? Então, perceba que eu não trouxe aqui uma linha de crédito específica, seja ela para capital de giro, seja ela para investimento fixo. Mas eu trouxe algumas fontes que a gente pode pesquisar para que a gente possa verificar quais são algumas opções que eu posso entender e buscar junto ao meu gerente. O primeiro que eu trouxe aí para vocês chama Canal MPME do BNDES, que é um site dentro do portal do BNDES em que você, ao clicar aí, você vai fazer uma simulação de acordo com o local da sua empresa, o CNPJ, você é direcionado para as várias opções de linhas de crédito e vai direcionado, inclusive, para o banco ao qual você tem relacionamento bancário. Segundo fonte de informação que eu acho super importante, é claro, o site do seu próprio banco, né? E o seu gerente de relacionamento, o seu gerente de conta. Ele é a pessoa mais adequada para que você possa conversar. Quanto mais informado você estiver em relação a isso, mais você vai poder discutir as melhores opções para que você possa captar uma linha de crédito. E no portal do Sebrae, nós temos lá uma iniciativa com uma coletânea, né, que a gente já está na 8ª versão, 9ª versão, que você tenha várias opções de linhas de crédito para o país inteiro. Clicando aí no portal do Sebrae, você vai poder identificar também várias linhas de crédito com as suas condições gerais de financiamento, que podem ajudar aí a empresa a poder observar quais são as melhores aí. Não vamos entrar no detalhe de como os bancos vão exigir ou não. Eu acredito que essas informações elas são importantes para que a gente possa entender esse contexto de crédito e serviços financeiros no âmbito da necessidade de capital de giro, da necessidade de investimento fixo, daquilo que o empresário tem, do que ele precisa entender em termos de condições gerais de financiamento, seja do crédito, também é importante. O ciclo de vida do meu negócio, hoje mais do que nunca, nós precisamos ter esse entendimento que eu preciso ter de inovação para que eu possa perpassar, né, um momento de crise e, consequentemente, chegar lá na frente fortalecido, e que eu possa, sim, entender que quanto mais organizada a minha empresa está, mais eu estarei capacitado para discutir e buscar um crédito bom, barato, em termos de custo, num prazo alongado e adequado à necessidade que a minha empresa tem, porque você vai estar utilizando aquele recurso financeiro, né, que foi captado junto ao banco para sanar uma eventualidade em que você pontualmente sabe onde está, consequentemente, você vai estar melhorando o seu negócio em termos de gestão financeira, e isso sim, você vai poder, então, melhor balizar o caminho da sua empresa em termos de estratégia financeira para o futuro. Acho que essas questões são importantes, acho que é um pouco do que a gente queria passar para vocês, isso é fundamental. Passa a bola para você, Davidson, aí, a partir do que a gente acabou de apresentar. João, agradeço muito a sua apresentação aí, foi sempre esses caminhos, né, mostrar os caminhos é bastante esclarecedor. Eu gostaria que nós pudéssemos ter essas informações claras, né, na realidade do dia a dia da empresa. Nós temos acompanhado em vários serviços de consultoria, acompanhando empresas da construção, empresas de indústria de materiais de construção também, essa questão da organização do fluxo de caixa, né, como que a gente vê que existe uma demanda de aprendizado, de organização, que nem sempre faz parte do dia a dia.
Uma empresa hoje que não tem um fluxo de caixa organizado, ela precisa trabalhar, qual seria, assim, o primeiro passo que você indica que deveria ser dado para essa organização ser efetiva? Bom, fluxo de caixa, ele é uma ferramenta que ele é mais dinâmico, né? Ou seja, ele apresenta o dia a dia da empresa, a semana. Eu acredito que o primeiro ponto que tem que se fazer é buscar hoje ferramentas, sistemas que vocês têm hoje que podem ser utilizados, porque hoje com a inovação que os sistemas têm nos trazido, você consegue automatizar uma série de funções da empresa. Não tem como ficar naquele sistema lá de anotar no papel, fazer aqui um dia o caixa. Se a empresa ela consegue ter esse controle do que ela vende no cartão, à vista, a prazo, as suas despesas de forma real, você consegue sim ter esse fluxo de caixa. Eu acho que se não tem um sistema, hoje você tem vários sistemas que te ajudam a implantar uma gestão financeira mais real no seu negócio e, consequentemente, deixar dinheiro. Tem um conceito muito importante que a gente tem no negócio, que é, você tem custos fixos, despesas fixas, custos variáveis, despesas variáveis, e tem despesas e custos ocultos. Quando você não tem um controle do que você vende, se você pode estar registrando a menor do que efetivamente você tem de receita. E quando você não tem controle sobre aquilo que você gasta na empresa, você tem um custo oculto. O que é o custo oculto? É tudo aquilo que você gasta e não vê. Então, quando a empresa não tem um fluxo de caixa, quando ela não tem um controle financeiro, muito provavelmente os custos ocultos estão corroendo parte do lucro da empresa. Então, a gente costuma dizer que nem sempre a necessidade da empresa é um crédito novo, é ir no mercado e se endividar. Muitas vezes, com a implantação de um fluxo de caixa, com controles financeiros, com gestão financeira mais adequada, ele, inclusive, não precisa captar recurso em forma de dívida. Então, creio que esse controle financeiro ele é fundamental, ele é o coração do negócio. Porque muitas vezes a empresa está bem, vende bastante, tem alto custo, alta despesa, e, na verdade, o seu lucro vai todo para aquilo que você não controla. Então, fluxo de caixa, controles financeiros são fundamentais para qualquer tipo de empresa, principalmente para a indústria. E é legal essa mecânica, porque quando a gente entende o fluxo de caixa, muitas vezes a gente antecipa alguns recebíveis, a gente consegue negociar, né, algumas coisas que a gente tem que pagar e fazer o próprio fluxo o capital de giro, né? Buscar o capital de giro simplesmente na organização. E é uma matemática que acaba se tornando interessantíssima, né? Exatamente. E que pese hoje é importante também negociar ou antecipar recebível, a questão do preço, né? Se ele é maior, a relação ali entre a custo de oportunidade entre antecipar o recebível e buscar uma linha de crédito tem que ser pesada também, sem contar a questão da facilidade, né? Então, novamente, né, eu lembro muito do mercado financeiro. Se você sabe, se naquele determinado mês, naquele determinado item de despesa, você teve um aumento não proporcional ao que você geralmente tem, né, no funcionamento de sua empresa, é olhar aquele item com uma lupa, porque ele tem que ser corrigido e ele pode vir a ser o foco de um fluxo de caixa negativo em termos de resultado final. Muitas vezes antecipando, tratando daquele problema, que com fluxo de caixa você consegue perceber, você consegue também evitar uma série de dores de cabeça. E isso é super, super importante. E olha só, agora voltando para a questão ali de quem está buscando um crédito, né, nessas linhas aí. Qual é a forma de uma empresa saber o score atual dela, né? Existe alguma ferramenta, alguma questão, um local onde ela pode saber qual o score dela atual, ou isso é uma coisa interna do banco? Existem várias, tá? Você pode hoje acessar o Banco Central e no site do Banco Central você pode ter acesso, você pode verificar qual é a sua classificação, tá? O score do banco ele é muito interno, é o segredo dele, né? Então é a forma que eu te avalio, né? Então hoje
a Serasa, por exemplo, ela é super importante porque ela tem informações que são sigilosas, informações minhas que você não tem, ou informações suas que eu não tenho, e que isso impacta num risco menor ou maior na concessão do crédito. Como os bancos, o trabalho deles é vender dinheiro, quanto mais apurado eles têm essas informações sobre uma determinada empresa, mais ele tem vantagem sobre os demais bancos para poder conceder um crédito de forma segura e que esse crédito seja retornado. Mas, geralmente, o banco ele não abre qual é a forma de cálculo que ele utiliza para definir o nosso score. Mas é importante ver com o Banco Central se você tem acesso a essa informação pessoa física, e aí sim você tem essa classificação. O Serasa ele pode também ser um serviço que ele te dá uma pontuação, ele te dá também uma visão de como você está, e o Serasa ele reflete bastante um pouco do que são os sistemas de cálculo, né, de classificação de risco de crédito que o mercado adota no Brasil. Hoje, então, a questão básica que eu vejo até dessa ferramenta do Serasa, basicamente é manter as contas em dia, né? Uma coisa assim que para a pessoa física acaba já sendo um bom caminho para manter o score alto. Mas como eu te falo muitas vezes, o empresário ele deixa de pagar uma conta da empresa e ele reflete na sua classificação daqui a um mês, daqui a 2 meses, 3 meses. Isso é muito comum, então muitas vezes o empresário ele busca um recurso para capital de giro, digamos R$100 mil, quando roda o sistema, ele capta 50. Então muitas vezes 50 não é suficiente para que ele possa fazer jus àquela necessidade que ele tem. Né? Então a importância de entender que existe um sistema que calcula o seu score de acordo com aqueles 5, 6 ou mais, ele dá ao empresário uma percepção de que ele precisa também atentar para fazer esse tipo de situações e, consequentemente, poder, lá na frente, poder colher, né, resultados melhores e poder ter também recursos em quantidade maior e em condições melhores também. Muito bom. Silvério, eu sei que é uma questão conjuntural, mas vários empresários têm nos buscado aí, né, com essa questão. Eu trago aqui, né, ver se de repente você pode auxiliar algum caminho. Nós vimos aquela divulgação daquela informação, né, do BNDES, que os recursos disponibilizados, apenas 10% chegaram à empresa, e desses 10%, apenas 40%, ou seja, 4% do montante total teria chegado efetivamente às micro e pequenas empresas, né? Você enxerga algum caminho que isso, porque eu vi que o Sebrae está se empenhando, aumentou, né, os recursos para o FAMP, a gente tem acompanhado esse esforço, mas tem essa dificuldade de chegar. Você entende que isso deve mudar o cenário no curto prazo aí? Nós vamos ter alguma coisa nessa linha? Qual seria o caminho para a gente tentar fazer a nossa empresa chegar, né, a esse recurso, aqueles que estão buscando? A gente tem o FAMP, ele existe há aproximadamente 25 anos, tá? Não é novo, ele está aí há bastante tempo. O objetivo do FAMP é justamente suprir, como falei ali nas condições gerais de financiamento, a questão da garantia. Muitas empresas, vou dar um exemplo aqui de Brasília, tá? Eu resido aqui. Nós temos aqui uma situação que é fundiária de alguns condomínios que não tem a estrutura do imóvel. Então, você tem uma empresa que tem capacidade de pagamento, essa empresa ela tem capital, ela conhece o mercado, as condições, está ali há 20 anos, né? Ele não tem nenhum tipo de restrição cadastral, então o seu cadastro é muito bom, mas ele não tem garantias. Então, chega no banco, ele quer pegar uma linha de crédito em condições especiais, como tem agora, mas ele não tem a garantia suficiente para alavancar aquele recurso. É nesse momento em que o FAMP se apresenta. Então a nossa expectativa, ao colocar o FAMP como turbinar, em primeiro lugar, turbinar o FAMP, colocar à disposição de várias instituições financeiras, é justamente fazer com que o banco ele se sinta mais confortável em termos de risco, em que a pequena empresa, não tendo a garantia necessária, o Sebrae entre como avalista dessa empresa. Então, a grande sacada do FAMP é esse. Se você não tem garantia suficiente e o banco não quer correr o risco, né? Por isso que é difícil esse crédito chegar na pequena empresa. Então, se o banco não está disposto a abrir mão daquele sistema de classificação de risco de crédito, ele precisa de garantias adicionais, o FAMP vai cobrir essa garantia, vai cobrir 80%, consequentemente ajudar, né, a pequena empresa a acessar esse financiamento, dando também à instituição financeira uma segurança de que, caso a empresa
não consiga arcar com aquele financiamento, o Sebrae vai honrar parte daquele financiamento e depois negociar com a instituição financeira e com a pequena empresa o ressarcimento daquele recurso para o banco através do sistema próprio, que é um pouco mais na frente. Então, esse é um pouquinho do que o Sebrae tem feito agora, em termos de fundo de garantia, para poder contribuir com essa questão que está relacionada aí às exigências, né, que os bancos têm feito e tendo como consequência essa pequena participação das pequenas empresas nos créditos concedidos nos últimos tempos agora. Ótimo, e eu acho excelente também essa iniciativa que para poder participar do FAMP é necessário fazer aquele curso disponibilizado pelo Sebrae, entender como é que é o fluxo de caixa, como é que a gente organiza tudo isso. É importante entender que o buscar a empresa se alavancar no mercado não é a solução, né? E sim a reorganização para encontrar o caminho. E nossa história do Sebrae já vimos muitos e muitos casos. Consultores que foram visitar a empresa com o objetivo, consultores do Sebrae que foram visitar uma empresa com o objetivo de fazer um plano de negócio para captação de recursos. Chegaram lá, fizeram um trabalho de gestão financeira, saneamento financeiro. E, ao fim e ao cabo, foi melhor fazer um trabalho de saneamento financeiro do que um trabalho de elaboração de plano de negócio para captar recursos. Ou seja, a empresa não precisou se endividar e viu que dentro de casa que estava a solução que passava por uma melhor gestão financeira. Que maravilha, né? Quando a solução está aqui dentro, é bem melhor, bem mais rápido, né? Onde nós temos e mais barato. Garantia. E mais barato. Mais em conta. Muito bom, João Silvério. Olha, muito obrigado pela sua explanação. Quero agradecer aqui, né, em nome de todos, pela construção, o apoio do Sebrae, o seu apoio também trazendo essa questão do crédito, que ela complementa esse momento que as empresas da construção civil estão aí se reestruturando, né, para enfrentar esse novo momento, esse novo normal. Gostaria que você agora apresentasse as palavras finais, se nós pudéssemos fazer assim em 1 minuto, né, se você pudesse dizer, olha, empresários da construção civil, sigam este caminho, qual seria a mensagem, João? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar com vocês. Acho que o caminho da construção civil, de outros setores também no país, é o caminho de esperança, de que a gestão, o planejamento e a administração financeira, ela bem feita, ela é eficaz, dá vantagens competitivas enormes. Então, sigam no caminho, nós estamos à disposição. Muito obrigado e acesse o nosso site e a gente está à disposição para poder contribuir naquilo que for necessário. Obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. E até a próxima. Ok, muito obrigado. Esteve aqui conosco, então, João Silvério, analista técnico do Sebrae Nacional, para a questão de crédito, sistema financeiro, e agradecemos a você também, que participou conosco de mais esse conteúdo, uma iniciativa da Etos Soluções, da Construliga, ABCP, SNIC, Sebrae Nacional e ConstruLearning, a joint entre a Etos e a Construliga, que nasceu nesse movimento para trazer ainda mais conteúdos para você. Muito obrigado, continue conosco às 13h30 sobre o conteúdo sobre alvenaria estrutural. Boa tarde a todos. Obrigado, João. Até mais. Até a próxima. Tchau.